Eu quero cumprimentar a todos. Nós estamos iniciando aí um momento especial, né? Um momento da palavra de Deus. Você que está acompanhando pela rádio ou você que está acompanhando pelo sistema do WhatsApp, eu quero declarar que Deus, Ele precisa ser amado e adorado por nós. Eu quero declarar as bênçãos de Deus se aproximando a cada dia mais das nossas vidas, na medida, é claro, que nós também abrimos o nosso coração a Deus. Deus, Ele nos criou para termos um relacionamento com a sua pessoa. Deus nos criou para termos um relacionamento com o Todo-Poderoso. E o vazio da nossa alma, que às vezes nos insiste em nos pegar, muitas vezes é a falta da presença do nosso Deus. E tudo isso pode mudar, né, se nós continuarmos tendo as mesmas atitudes na terra. Dificilmente iremos experimentar mudanças, né? Nós precisamos dar o primeiro passo. Deus já deu o primeiro passo através do seu Filho Jesus, e nós precisamos dar um passo em direção a Deus. Nós estaremos agora lendo aqui o capítulo 2 de Salmos, e ele começa assim: Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, né? Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancumam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então existe muitos povos, né, muitas nações, eles têm uma ideia completamente diferente de Deus, né? O próprio Deus disse, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade, ela nos liberta, né? Nos liberta daquilo que está errado, né? Nós precisamos buscar a verdade em nossas vidas, para que possamos não ser enganados, né? Eu vejo hoje uma das maiores dificuldades, né? Um dos maiores problemas de toda a humanidade as pessoas têm muita dificuldade, o mundo tem muita dificuldade de entender as coisas óbvias, né? As coisas mais sensatas. Parece que existe um ser maligno, né, trazendo confusão na mente das pessoas, né? Uma coisa que é óbvia, tem pessoas que têm dúvida e pensam de forma diferente, até a respeito de Deus, né? Uns acham que fazendo tal coisa está agradando a Deus, outros acham que está provocando a Deus. E aqui o Salmo diz: por que amotinam, né, as nações e os povos imaginam coisas vãs, né? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancumam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudimos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles.
Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Então nós percebemos que isso aqui o salmista escreveu há mais ou menos, eu não sei nem quanto, há muito mais de 2000 anos atrás, que era na época de Davi, né? Antes do nascimento de Jesus. E aqui o título da minha Bíblia está escrito: A Rebelião das Nações e a Vitória do Messias, né? Então já é um salmo profético. Você pode observar que as mídias, né, a televisão, e no Brasil, né, de uma forma geral, as televisões, elas parece que caminham, parecem não, elas caminham contrário ao Evangelho, né? Algumas menos, né, outras, a não ser televisões que são próprias, televisões que são voltadas, né, para o cristianismo, né? Aquelas que também conseguem interpretar a Bíblia de forma correta, né? Porque existe também duas situações. Existem religiões, igrejas, que às vezes ela não conseguem entender bem o sentido daquela palavra, né, da Bíblia, mas ela não comete uma heresia. Agora existem religiões que elas cometem heresias, por exemplo, são a favor da idolatria, né, que a Bíblia condena completamente. Então, se a idolatria é condenada pela Bíblia, como é que eu vou me associar à idolatria, né? Então, existem religiões que se associam com a idolatria, né? Que é algo totalmente contrário na Bíblia. Outras podem ter até algum tipo de fuga, um tipo de distorção, mas que não compromete a salvação, né? São distorções assim relacionadas a detalhes, né? Mas tem algumas igrejas que elas distorcem totalmente a palavra de Deus, né? E dessas igrejas eu creio que nós temos que ficar longe, né? Porque se elas são capazes de distorcer ou de enganar os fiéis em relação à verdade da palavra de Deus, nós temos que ficar fora. Agora existem outros erros que são erros de pessoas que não estudaram a Bíblia, né? São erros menos graves de interpretação, de detalhes, né? Mas erros que comprometem completamente a salvação do ser humano, eu creio que... Então, assim, de uma forma geral, né, as mídias, as televisões hoje, elas são contra o Evangelho. Elas são contra, elas não dizem abertamente que são contra Jesus. Tem emissora de televisão que não fala, que não propaganda, ela não divulga o Evangelho, né? Tem algumas redes de televisão que você não pode nem falar direito o nome de Deus, né? Você é perseguido, reprimido. Então são a favor, tudo que o Evangelho ele é contra, essas emissoras de televisão elas são a favor, né? E mais do que isso, elas fazem propaganda, né? Elas disseminam a ideia de que você tem que correr, que você tem que fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia é bem clara em relação à parte sentimental, né? Está bem claro na Bíblia. O próprio Deus, quando criou ali Adão e Eva, né, ele falou assim: deixará o homem a casa dos seus pais e unirá a sua mulher, né? E nós vemos uma distorção, são vários versículos bíblicos baseados nisso, e tem muitos relacionamentos, né, que o homem ele está relacionando com outro homem, né? Então eu não vou também perseguir, eu não vou matar a pessoa que está falando isso, eu não vou, tipo assim,
ser uma pessoa agressiva com essa pessoa, né? Mas eu preciso alertar e eu preciso entender que isso é algo contrário à palavra de Deus, né? É algo que fere as Escrituras, né? Assim como eu não posso ir a favor, né, de uma pessoa que tem o costume de roubar, né? Eu não vou, tipo assim, criar situações para trazer problemas para aquela pessoa, né? Eu não vou, mas eu tenho que alertar essa pessoa que isso é errado. Mas todos, eu creio que até quem não busca muito a Deus, sabe que você praticar o roubo é uma coisa errada, né? E não há uma... até a sociedade hoje condena o roubo, mas ela mesmo rouba, né? Muitos são ladrões, muitos políticos roubam, né? Tem pessoas que têm cargo em empresas que roubam a empresa também, né? Existem vários tipos de roubo, mas ninguém diz aí que é certo roubar, né? A mesma forma, existem na palavra de Deus alertas em relação aos relacionamentos fora do que de um homem com uma mulher, né? E isso é algo biblicamente que não deve acontecer, porque a pessoa, além de sofrer muito, ela estará lutando contra o próprio Deus. E quem vence a Deus, né? E aqui continua Salmo capítulo 2. Aqui fala a respeito de que as nações, os povos, os príncipes, eles entram, né, em concordância contra o Senhor. Eles lutam contra o Senhor e o ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, né? Porque ninguém vai vencer Deus. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Tu os esmagarás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, os reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereceis no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então, é incrível, né? É algo que eu fico muito surpreso, né? Eu vejo que como pode, né, Deus, juntamente com seu filho Jesus, eles planejaram e eles criaram a terra, porque a Bíblia diz que Jesus, ele estava com Deus na criação. E nada do que foi feito seria feito se ele não tivesse presente, né? Então Jesus, ele teve uma participação toda especial na construção da terra, na criação do ser humano, né? E quando Deus ali deu uma ordem para Adão, para que Adão não comesse, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que ele comesse, certamente ele morreria. E Adão desobedeceu a Deus, né? E quando ele desobedeceu a Deus, né, influenciado por sua esposa, né, mas não importa se foi influenciado pela esposa ou não, mas o que aconteceu foi que ele, né, desobedeceu a Deus
E quando ele desobedeceu a Deus, ele atraiu a maldição da morte, que só foi revogada, né, através do sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E nós percebemos que o homem, que foi criado pelo próprio Deus, quando Deus vem para a terra, o próprio homem não conhece a Deus, ou não consegue ver em Jesus o representante maior de Deus, aquele que estava na glória, porque as palavras de Jesus eram estranhas. Sim, as palavras de Jesus iam contra aquilo que havia no coração daquele povo, contra os ditames da sociedade da época. Será que se Jesus descesse na terra hoje, né? É claro que Jesus, ele já veio à terra, morreu pelos nossos pecados, né? E ressuscitou. Mas será que se Jesus viesse hoje, né, e se apresentasse na terra, eu sei que biblicamente isso não vai acontecer, Jesus vai voltar só para pegar a sua igreja, fisicamente falando, né? Apesar que Jesus está no coração de muitos servos. Mas será que ele seria reconhecido? Será que ele seria identificado? Porque muitas pessoas se levantariam contra ele, falariam absurdos contra ele, porque certamente Jesus seria contrário a essas situações que ocorrem hoje, né? Há igrejas que se tornaram comércio, né? Pessoas que estão com comportamento sexual contrário, totalmente contrário ao princípio estabelecido por Deus, né? Então, certamente, as pessoas não iam ver em Jesus o Filho de Deus, porque os seus corações estão longe de Deus. E hoje, quando você começa a falar da palavra de Deus, muitos te rejeitam, porque ele não consegue entender o valor da palavra de Deus. Ele não consegue, aquela palavra não é agradável aos seus ouvidos, porque aquilo está distante do que ele pensa no seu coração, naquilo que a sociedade corrompida colocou no seu coração. E a sociedade, o mundo, as nações, de uma forma geral, se levantam contra Jesus, porque se levantam contra aquilo que Jesus, das palavras de Jesus, eles se levantam contra as palavras de Jesus, se levantam contra o próprio Jesus, quando se levanta contra a palavra de Jesus. Parece que eles entram por outro caminho. Mas todos esses que hoje, eles estão sendo contrários, né, ao ensinamento de Jesus Cristo, né? Um dia a verdade vai vir à tona. Por isso que o salmista aqui ele nos diz: servir ao Senhor com tremor e com alegria, e alegrai-vos com tremor. Servir ao Senhor com tremor, né? E aqui ele diz: agora, pois, ó reis, ele dá um recado aos reis. O salmista dá um recado aos governantes: sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Ele faz um alerta, né, aos juízes, aos governadores, né, para que eles permitam, para que entre no coração deles a palavra do Senhor, né, para que a ira de Deus não venha sobre eles ou sobre a nação deles, né, porque estão lutando, muitas nações, muitos povos, muitos políticos no Brasil estão lutando contra o próprio Deus, achando na sua consciência, achando na sua psique,
achando no seu interior que estão fazendo grandes coisas, mas estão fazendo a pior coisa do mundo. E nós, como cristãos, também devemos temer, servir a Deus com tremor, sabendo que um dia daremos conta a Deus. Então nós devemos beijar o Filho, nós devemos servir a Deus, né, com o coração aberto. Olha, beijai o Filho, para que não se ire e pereceis no caminho. Existem homens hoje que são cheios de dinheiro, que têm carros que custam milhões. Mas esses homens que são ovacionados pelas pessoas, que são amados pelas pessoas, que são idolatrados pelas pessoas, muitos desses homens, para Deus, eles representam a classe mais baixa de ser humano, porque não tem o temor a Deus e porque mais atrapalha o reino de Deus do que ajuda, ou praticamente não ajuda, só atrapalha o reino de Deus, né? Se envolvendo com todo tipo de torpeza, todo tipo de engano, todo tipo de maldição, né? Então, quando você estiver diante de alguém que tem mais dinheiro que você, uma posição social maior, não abaixe o seu semblante, não olhe para baixo, olhe nos olhos das pessoas, porque o dinheiro não significa muito. O que mais significa, o que mais tem valor para Deus, é se nós servimos a Ele ou não. Se nós estamos sendo fiel à palavra dEle ou não. E muitas pessoas nessa terra têm colocado dinheiro acima de Deus. Não existe nada melhor do que um homem santo, um homem justo, um homem que é conhecido, não é conhecido na terra, mas é conhecido nos céus. E quando estiver face a face com Jesus Cristo e com Deus, será recebido com honras. Enquanto muitos homens nessa terra, que recebem honras na terra, quando chegar no céu, receberá juízo. Na verdade, não chegará ao céu, nem ao céu chegará, porque o juízo os abaterá antes de chegar ao céu. Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos servir a Deus com tremor no nosso coração, com alegria, né? Sendo fiel e confiando. Bem-aventurado, olha como esse salmo termina. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Todos os que confiam em Jesus Cristo. Felizes são todos aqueles que confiam em Jesus Cristo. Felizes são todos aqueles que confiam em Deus. Esses não serão confundidos. Esses não serão derrotados. O próprio Jesus Cristo diz que aquele que segue a Ele, né, jamais morrerá. O mundo hoje teme a morte pelo Covid, né, e outros tipos de morte. Mas aquele que segue a Jesus Cristo jamais morrerá. É óbvio que, como humanos, nós temos medo, né, de sermos atingidos e precisamos, é claro, tomar cuidado, porque estamos no mundo. Mas aquele que tem Jesus no seu coração pode confiar, pode viver uma vida de paz, porque certamente está nas mãos de alguém que é poderoso, de alguém que tudo pode fazer por nós. Nós estaremos orando agora, né, nessa fé, nessa confiança. Pai amado, Deus querido, estamos aqui, Senhor, mais um momento de fé, um momento de oração, um momento em que, embora, Senhor, tenhamos apresentado
situações, às vezes tenhamos apresentado palavras, gestos, atitudes que são contrárias à tua palavra. Embora, ó Deus, sejamos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua nos abençoando. O Senhor continua a cada dia nos dando uma nova esperança. E sabemos, ó Deus, que alguns segundos na sua presença, alguns segundos diante do Senhor, podem mudar completamente a vida de um homem e a vida de uma mulher. Senhor, estamos hoje, ou precisamos estar hoje, na expectativa, na esperança daquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, daquilo que o Senhor fará no nosso meio, porque o Senhor tem cuidado de nós. Rabassude cantaramalai. Senhor, diante de ti os enfermos, eles são curados. Diante de ti aquilo que travava não trava mais, o que incomodava não incomoda mais. Quando o Senhor derrama, quando o Senhor resolve agir, tudo se torna diferente. E nós estamos aqui, Senhor, agora, clamando, pedindo para que haja um agir do Senhor. Nós estamos declarando, Senhor, aqui na cidade de Sinop, na cidade do Mato Grosso, nas cidades do Brasil, Pai, nós do Nordeste. Nós estamos declarando, Senhor, as forças do mal, Senhor, as forças das trevas sendo retidas, sendo, ó meu Pai, destruídas. Porque a tua palavra nos diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E nós declaramos nos quatro cantos, ó Pai, dessa nação, a glória e o exército do Senhor operando. Nós declaramos, ó Pai, o mal, Senhor, perdendo as suas forças, a enfermidade perdendo as suas forças. E a glória do Senhor tomando os lugares, tomando, Senhor, os corações. Nós declaramos, ó Deus, o inferno perdendo as forças, o seu exército, ó Deus, sendo levantado, Senhor, nas cidades. Nós declaramos, ó Pai, o teu exército, Senhor, tomando conta aqui de Sinop, tomando conta, Senhor, dos hospitais aqui das regiões perto. Nós declaramos, ó Pai, o seu poder tomando conta da nossa família, dos nossos negócios. Nós declaramos, ó Pai, o impossível, ó Pai, ocorrendo. Nós declaramos prodígios, sinais e maravilhas do Senhor. Nós declaramos, ó Pai, a glória do Senhor, ó Pai, entrando nas cidades, amarrando, Senhor, aqueles que buscam a mentira, aqueles que buscam, Senhor, o engano, profetas do mal, Senhor, profetas de Satanás, ó Pai, profetas da desgraça, meu Pai, que nada tem a ver com a sua palavra. Nós declaramos, ó Pai, ó meu Deus, sendo desmascarados, ó Pai, aqueles que professam a mentira, o engano, Senhor. Lama sorianda lá, surianda lá marras. Dogena rai oshu ramas. Adamai osuderamanai. Ó Senhor amado, Deus querido, derrama a tua graça, Pai. Meu Deus, se existe algum doente, algum enfermo nesse momento que está ouvindo, ó Pai, esta oração, que o poder do Senhor curador, Pai, se levante nesta vida, Pai. Que a glória do Senhor se levante, ó Pai, nesta vida, Pai. Que o sobrenatural do Senhor aconteça, Pai. Xeramassu de lamagai. Oramassu de lamassigere managai. Deus, eu te peço, meu Deus, por aqueles que estão enfermos.
Eu te peço, ó Deus, ali pelo amigo, do meu amigo Mário, Senhor, que teve o seu corpo queimado, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, desse varão, desse homem. Tenha misericórdia, meu Pai, da vida dele, Senhor. Alá, Soriando, Olossuder, Emanagai. Tenha misericórdia, meu Pai, de todos que se encontram, meu Pai, nos hospitais, principalmente aqueles, meu Deus, que estão atingidos, ó Pai, por esse vírus, ó Pai. Gadai, Osura, Machai, tem misericórdia, Senhor, dos nossos governantes. Ô Senhor amado, Deus querido, tem misericórdia da nossa nação. Não deixa, meu Deus, os usurpadores, os enganadores, aqueles que têm mal intenção no coração, meu Pai. Não deixa eles se levantar contra a nossa nação, Senhor. Sarabassu de canto e ramachai. Glórias, glórias, sem cessar, ó meu Pai. Glórias sem cessar ao seu santo nome. Eloí Ramassuri Andalamachar Abadai. Glórias, 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 Senhor. Glórias a Ti, meu Pai. Glórias ao Teu santo nome. Andolossu Degas Saramahas. Glórias a Ti, meu Pai. Bendito, exaltado, contemplado seja o Teu nome para todos sempre.